Na número um, Oi? na número um precisa de escrever? Não, isso aí é mais para entendimento, né? Se você quiser escrever, pode escrever, né? Principais diferença entre o animal da fotografia e os grupos que a gente, né, estudou anteriormente, relacionado aí à aparência do corpo, né? Tem o corpo aí já bem dividido, as patas articuladas, né? Então, artrópodes, né, seres de patas articuladas. Como a Kathleen falou, né, a aparência aí do corpo desse indivíduo, a gente está falando aí da questão de exoesqueleto, né? Ou seja, um esqueleto externo que protege o corpo desses indivíduos, né, e por fora. A gente vê, né, a repartição do corpo desses indivíduos, né, em cabeça, tórax e abdômen, né, o corpo segmentado aí, repartido por essas partes. Então, já não é um corpo inteiriço, já não tem o corpo, né, segmentado Tia, em anéis. Oi. essas formigas possuem um esqueleto, Sim, é um esqueleto, só que mas elas não são seres vivos. mas eles não são vertebrados, eles não possuem vértebra, né, uma coluna vertebral, né, o ósseo, mas eles têm um exoesqueleto, né, um esqueleto externo que funciona como se fosse uma carapaça, né, que protege o corpo deles por fora, né, é um esqueleto externo ao corpo. Não é que nem o nosso, que é um endoesqueleto, né, um esqueleto interno. Nesse caso aí é um esqueleto externo, é um Entendi. esqueleto que fica É, do corpo. o que é apêndices? Hã? Apêndices, fala no segundo parágrafo. A gente vai chegar lá, né? Ele fala aí, são invertebrados, né, que se caracterizam pela presença de apêndice ou pernas articuladas, né? Os apêndices são Ô tio, as pernas como apêndices, né? E tem as antenas, né? São apêndices tio, do corpo desse indivíduo. Oi. por que que a formiga, essa parte de baixo dela aqui, tem um monte de pelinho, tipo um espinhozinho nela? São tipo cerdas, né? Isso aí é importante, é sensorial, tem muita importância para eles, essas cerdas, né? Esses pelinhos, que ela é sensorial, faz ela sentir o ambiente, são estruturas, né, importantes para sentir o ambiente e tudo mais. Além disso, né? Mas eles também sentem o ambiente com a antena também, né? Oi? Elas sentem o ambiente com o rabo dela, com o bumbum dela e a antena dela, não é? As A antena antenas também são sensoriais, né? Inclusive você vê essas cerdas também, esses pelinhos ao redor da antena. Né? A antena também é sensorial para ela. Né? Ao redor do corpo você vai ver esses pelos, né? Você vê aí no tórax, no abdômen. Você vê que o corpo dela tem bastante dessas cerdas. Tem o esqueleto externo, né? Tá falando em terceiro parágrafo, né? Que é o exoesqueleto, ou cutícula que recobre o corpo, é trocado continuamente, que é a muda ou equidíase. Para que eles trocam esse exoesqueleto, que é tipo uma carapaça, né? Essa troca ele chama aí de muda ou equidíase. No final do terceiro parágrafo, né? Marquem aí, sublinhem essa característica aí, muda ou equidíase. Por que eles trocam, né, esse esqueleto? Em, né, algumas situações, porque ele vai ficando, né, desgastado, mas principalmente pela necessidade de crescimento. Quando eles precisam crescer, né, vocês imaginam que o indivíduo ele nasce, né,
E esse esqueleto externo, esse exoesqueleto, ele é mole, né? Ele é maleável. Só que, com o tempo passa, o contato desse esqueleto com o ambiente, ele endurece. Ele fica um esqueleto duro, rígido. E aí, o que acontece? Esse esqueleto, ao endurecer, ele impede o indivíduo a crescer, né? Como ele tem uma casca, esse exoesqueleto é como se fosse uma casca ao redor do corpo dele, então ele não pode crescer. E aí o que acontece com ele? Ele precisa sair desse esqueleto, então ele rompe o esqueleto em uma das partes do corpo, sai de dentro desse esqueleto, e aí o corpo dele fica mole de novo. E aí ele cresce de tamanho. A partir do momento que ele cresceu e o esqueleto em contato com esse ambiente nosso, com essa nossa atmosfera, ele vai endurecendo de novo e aí ele para de crescer. E aí, posteriormente, ele novamente vai ter que sair do esqueleto para poder crescer novamente. Vocês já ouviram uma história em que fala que a cigarra, ela canta até estourar? Sério? Sim, meu avô me falou. Já ouviram essa história, né? Que a cigarra, Não, não vi não. a cigarra, ela canta até estourar. Aí o pessoal Eu não fala sabia. assim, hã? Eu não sabia que ela estourava, mas eu sabia que ela morria. Não Mas estourava. aí, por que o pessoal fala isso? Porque você vê em árvores, em local que tem muita cigarra, você vai encontrar em árvores uma casca meio transparente, né, de cigarra com um buraco nas costas. E aí o pessoal tem mania de falar que ela fixou em algum lugar e ela cantou, puf, até estourar. Só que isso, né, é algo que o pessoal fala desde os antigos, mas não é exatamente o que acontece. Na verdade, quando você encontra uma casca de cigarra preso a uma árvore com um buraco nas costas, né, o que acontece? Ela, né, ela está ali com o seu dorso, né, a parte das costas, ela se abre, a cigarra sai de dentro dessa casca, né, através dessa abertura nas costas, ela sai dali e aí ela vai estar com o corpo mole para poder crescer. Isso, na verdade, é uma muda. O que você encontrou na árvore é o exoesqueleto da cigarra. O que você encontra ali na árvore, sequinho, né, meio transparente, é o esqueleto dela. Então, quando você encontrar, você fala assim, encontrei o esqueleto de uma cigarra preso aqui. Por quê? Essa cigarra morreu? Hã? Quando que acontece isso? Todo momento que ela precisar de crescer, né, de trocar essa carapaça, ela se prende a algum lugar, né, fica ali um tempo, e aí ela abre essa abertura nas costas e sai de dentro do esqueleto. E aí, a partir do momento que ela saiu dali, o corpo dela está mole, macio, e aí ela pode crescer novamente. E aí depois, né, Mas aí ela pode Hã? que não vai acontecer nada. Mas aí ela pode cantar que não vai acontecer nada. Não. Ou para ela sair do esqueleto, ela precisa cantar. Não. Ela canta porque canta mesmo, e canta e grita pra caramba, mas não tem nada a ver com a questão dela sair da casca ou explodir, ou estourar, ou morrer, né? Que a canta até morrer, né? Não é o que acontece. Na verdade, ela simplesmente canta porque tem, né, parte dela, e ela simplesmente sai do esqueleto para poder fazer muda. É o processo chamado de muda ou ecdíase. É um processo natural de se acontecer. Tá? Quando que ela morre? Né? Não morre, ela sai dali Como para própode renovar e continuar viva. Hein?
Mas, tipo assim, tem a última fase dela de trocar de pele. Como é que é? Tem uma última fase pra ela fazer isso de novo? Uma última fase? É, tipo que ela tira uma vez, troca outra Não, vez, assim, quando tem ela, que parar. quando ela não precisar, né, acabou a fase de crescimento, chegou ao tamanho adulto, ela não precisa. Aí ela para de precisar de crescer, né? Se ela não tiver necessidade de troca, né, dessa casca, desse esqueleto, né, não tiver, né, dano nenhum, não tiver perda nenhuma, não estiver precisando de troca, ela não troca. Né? E aí ela fica com esse esqueleto dela mesma, não tem necessidade de trocar. Agora, enquanto ela estiver em crescimento, se ela estiver em fase de crescimento corporal, ela vai ficar trocando de casca sempre que necessário. Né? Isso aí, enquanto tem fase de crescimento, ela vai ficar trocando de exoesqueleto. Né? Vamos lá. Os artrópodes são um grupo de animais bastante variável. Assim, para facilitar o estudo, né, vamos estudar 5 principais grupos de artrópodes, que são os insetos, crustáceos, aracnídeos, quilópodes e diplópodes. Né? Por que separa e estuda aí os principais grupos? Porque, na verdade, gente, quando fala de artrópodes, é muita quantidade de seres, tá? São muitos seres, muitos. Então, não tem como a gente estudar, né, todos os seres vivos, né, igual eu já falei para vocês anteriormente sobre outras classes também. Quando a gente fala de insetos, por exemplo, né, se você for analisar no quintal da sua casa, na sua rua, né, você já vai ver muito inseto. Quando começa a entrar o verão, então, né, aquela mudança de clima, e que começa o verão, você vê a chegada de insetos na varanda da sua casa, nas luzes, né, da sua casa, você começa a ver um monte de inseto rodeando as luzes. Então, imagina que ali é praticamente um nada de inseto que você está vendo. Né? Estima-se, o pessoal tem uma estimativa de que talvez um terço, nem um terço, nem a terça parte dos insetos nós conhecemos. Tá? Nem a terça parte, nem um terço dos insetos talvez nós ainda conhecemos. Dentro das matas, as florestas, que nem a Amazônia, por exemplo, existe uma quantidade de insetos tão grande que a gente não conhece nem a metade, talvez um terço deles. Estima-se que nós temos descritos insetos aproximadamente 3.000 e poucos insetos diferentes, né, que foi classificados, que já foi estudado. Ou seja, né, se fosse classificar todos os insetos da natureza, nós chegaríamos a aproximadamente próximo de 10.000 insetos. Né? Então, só insetos. Né? Então, a gente não tem como estudar tudo isso. Então, a gente estuda características gerais, né, de alguns grupos, né, igual eu falei, os cinco grupos, né, principais aí que nós vamos, né, estudar aí. O primeiro deles aí, o inseto, o grupo dos insetos. A Jennifer parece que está com um problema aí no áudio. Jennifer, você não está ouvindo ou você não está conseguindo falar, Jennifer? O Claudio dela tá com um problema no PC.
Mas você está ouvindo direitinho, Jennifer? Não falou nada. Depois, se você quiser colocar aí no chat, Eu tô escutando. se você está ouvindo direitinho. Então, Jerônimo, oi. sobre o exoesqueleto, são 2 animais ou só um? Porque aqui na foto tá mostrando 2. Nessa foto aí do exoesqueleto, aí tá Ele tá largando. mostrando a cigarra saindo de dentro do exoesqueleto. Né? O de baixo aí que está em marrom é a casca que vai ficar presa na árvore, e a que está saindo aí, no caso da foto aí, verdinho, colorida, é o animal saindo de dentro da casca com o corpo, né, ainda mole, macio, né, novo, e essa casca dela depois vai vir a endurecer novamente. Então, essa parte marrom que está na figura aí é a casca dela que vai ficar lá presa no local. E aí depois o pessoal encontra essa casca presa lá, né, e fala que ela cantou até estourar. Né? Mas na verdade não é. Mas aí depois ela própria produz o próprio exoesqueleto. Ela não volta para esse não, né? Não. A parte de fora do corpo dela vai enrijecendo de novo, vai endurecendo, e aí forma um novo exoesqueleto, um novo esqueleto externo. Né? Jerônimo, depois que ela cresce, ela fica grande, mas ela fica verde ou ela fica com a casca para sempre? Não, depois que esse esqueleto dela enrijece novamente, né, endurece, ele vai ficando meio cinzento, né? Tem umas coresinhas, né? Uns tons de verde escuro e tal, mas ela não fica verdinha assim, não. Ela, né, isso aí é um momento, né? Isso aí parece ser uma foto, não parece ser um esquema, parece ser uma foto, mas ela não fica dessa cor aí, não. Ela é meio cinzenta, né? Uma cigarra em fase adulta cantando, ela é meio cinzenta, com uns riscos, né, de verde, escuro, né, algo do tipo. Mas depois ela puxa bem para o marrom, né, quando o esqueleto vai ficando meio velho. Ela puxa bastante para o tom de marrom. Todos dos artrópodes possuem isso? Fazer esse processo? Não, né? Não exatamente. Alguns indivíduos não ficam, né, trocando o exoesqueleto. Né? É comum em praticamente todos. Em praticamente todos os então, a gente está ouvindo um ruído aí, sim. Está perguntando no chat, a gente está ouvindo ruído. Esse ruído, esse chiado, a gente ouviu. Uma batidinha. Então, eles têm essa característica, né? Acho que não todos. Né? A gente falar aí dos crustáceos trocam, os quilópodes e diplópodes também trocam, os insetos trocam, né? Ainda falando aí de mais os aracnídeos, né? Tem grande parte dos aracnídeos que trocam de casca também, mas eu acho que não todas as aranhas, não todas elas trocam, né, o exoesqueleto, mas são acho que praticamente todas. É uma característica do grupo, mas eu acho que não todos eles trocam o esqueleto, não. Mas é uma característica geral do grupo, tá? Então, exemplos aí dos insetos, né? Formigas, cupins, baratas, percevejos, besouros, né? Borboletas, louva-a-Deus e um monte de insetos aí, né? São
centenas, milhares de insetos aí que poderia citar como exemplo. Você provavelmente já deve ter visto algum deles, né? Esses são apenas alguns exemplos. Os insetos vivem em ambientes aquáticos e terrestres. Alguns deles possuem asas que permitem o voo. Essa característica possibilita aos insetos chegar mais facilmente aos ambientes, procurar parceiros para reprodução e fugir de predadores, por exemplo, né? Podem viver no solo, né? Tem insetos, né, na água, e alguns deles têm a presença de asas que vai facilitar, né, a exploração do ambiente, né? Essa exploração do ambiente, a captura de alimento, né, fuga, né, a busca por acasalamento, né, algumas necessidades que esses animais possuem é facilitado pela presença de asas, né? Mas nem todos as têm. O corpo dos insetos aí na 261, né? Organizado aí num esqueminha e numerado para poder facilitar o estudo deles aí, né? Começa pelo número 1, falando aí dos olhos, né? Que são olhos compostos, né? Tem a percepção de imagens e cores, né? Ou seja, eles enxergam bem e enxergam colorido, né? Então, aí eu acho que os primeiros animais que a gente fala que enxerga colorido, né, são os insetos, os ocelos dele, né, tem bastante percepção em relação à luminosidade, né, escuro e claro, né, uma boa visão. A 2 aí tem as antenas, né, percepção, cheiro, gosto, né, o formato das coisas é feito aí pelas antenas. Então, as antenas é bastante importante para eles sentirem, né, o ambiente, cheiros, gostos e tudo mais. O número 3, né, as pernas articuladas, né, essas patas articuladas aí, que é importante para explorar o ambiente, né, andar, correr, capturar presas, fugir de predadores, né? Então, essas patas articuladas, não sendo, né, patas rígidas, é muito importante para esse indivíduo. Inclusive, a principal característica, né, desse grupo, artrópodes. O número 4, mostrando aí as asas, né, desses indivíduos, né, um par de asas, né, que a gente falou aí que é importante para explorar o ambiente, mas não são todos que vão tê-las, né, que vão ter a presença de asas. Né, então, basicamente aí, né, são essas estruturas que estão citando aí nesse esquema do corpo dele. Lembrando que eles têm o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, né? A cabeça tem lá, né, você vê uma separação em relação ao tórax, né? É bem distinto. E o tórax do abdômen também, essa separação é bem distinta, né? Você pode ver lá naquela primeira imagem da formiga e você pode ver nessa imagem aí do esquema do corpo dele, que é mostrando o esquema do corpo de uma abelha, né? Então, você vê essas partes bem distintas. A alimentação é bastante variável, né? De acordo com o grupo de indivíduos que você estiver estudando. Você vai ver que a alimentação é bastante variável. Podem ser herbívoras, né? Como alguns indivíduos de pulgões que comem vegetais. Carnívoras, né? Como alguns besouros. Onívoras, como as baratas, ou seja, onívoro. Ele come de tudo, né? Desde vegetais, desde, né, de restos de animais, de sangues e tudo mais. Né? A alimentação dos onívoros ela é totalmente variada. E, né, parasitas como as pulgas, piolhos, né? São indivíduos
parasitas de algum animal. Nesse caso aí, a gente está falando de ectoparasita. O que é um ectoparasita? É aquele parasita externo, tá? Ele não está dentro do corpo do indivíduo, ele está por fora. Então, quando você fala de uma pulga, ele está agarrado na pele do indivíduo sugando sangue. Quando você fala de um piolho, né, ele vai estar na cabeça do indivíduo sugando sangue. Então, ele está pelo lado de fora do corpo. Ele não está dentro do corpo do indivíduo. É um ectoparasita. E tem os aparelhos, né, bucais. Ele pode sugar, mastigar ou picar. Vocês viram aí no final desse parágrafo aí? Sugar, mastigar ou picar. Coloquem abaixo desses nomes aí, sugar. Coloca aí, entre parênteses, sugador. É um aparelho bucal sugador. Aparelho bucal sugador. Onde que tá, tia? Oi? Onde que tá? Tá no primeiro parágrafo aí abaixo, né, do corpo da abelha aí. No finalzinho do primeiro parágrafo. Né, tá aí a alimentação dos insetos no final desse parágrafo, na página 261. Aí antes de começar assim, a respiração dos insetos ocorre por meio de pequenos. Acima disso aí tá assim: sugar, mastigar e picar. Achei. Encontrou? Então, aí, sugar, você coloca entre Achei. parênteses abaixo dele aí, sugador. Embaixo de mastigar, coloca triturador. Triturador. E abaixo de picar, né, coloca picador. São tipos de aparelhos bucais. O quê? Triturador? Triturador. Triturador. E picador. Né? Picador, a gente tem o exemplo aí do pernilongo, né? Sugador, a gente tem o caso Sanguessuga. aí da abelha, né? Que suga néctar. E triturador, a gente tem exemplos, né? De gafanhotos, grilos e tal, que trituram, cortam, né? Aquele aparelho bucal, a formiga, né? Que é triturador, eles cortam as coisas. A respiração. Esses animais, eles defecam? Os animais o quê? Defecam? Defecam? Sim. Sim, sim. Esses, né, eles têm um sistema digestório completo. A respiração deles ocorre por meio de pequenos tubos. Fala. Por onde que eles defectam a abelha? A abelha, Uhum. eles têm sistema digestório completo, né? Então, se tem sistema digestório completo, vai ter boca, né, o sistema digestório interno e ânus, né? Porque no ferrão, no bumbum dele tem um ferrão na ponta. Sim, sim, né? Isso aí é um sistema de defesa desse indivíduo. Isso aí é uma outra estrutura, né? Alguns vão ter aguilhão, outros vão ter, né, ferrão. Isso aí é uma outra questão. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar nessas outras estruturas. Então, a respiração é feita por pequenos tubos chamados traqueia, né? A traqueia é distribuída no interior do corpo do animal que levam o gás oxigênio diretamente aos tecidos, né? Sem depender de pigmentos respiratórios. Não tem, por exemplo, a hemoglobina, né? Não tem pigmento que transporta o oxigênio. E eles têm esses tubos, né? A traqueia.
se eles respiram por esses tubos chamados traqueia, a respiração ela é traqueal, tá? Coloca do ladinho aí, respiração traqueal, porque eles respiram por traqueias. Nem fala aí que respira por traqueia e tal. Né, tem um sistema, conjunto de tubos, sistema traqueal, né, fala aí, mas coloca do lado respiração traqueal. Em alguns pontos desse sistema, a traqueia se abre para o meio exterior, né, o orifício chamado espiráculos, onde faz as trocas gasosas. Esse conjunto de tubos chamado traqueias, né, eles se abrem para o meio externo, captam o oxigênio, né, eles pegam o oxigênio do meio e aí vai passar diretamente para as células, para as partes do corpo, porque não tem pigmento, né, respiratório que vai transportar esse oxigênio dentro de vasos sanguíneos, por exemplo. Jerônimo, você pode me explicar de novo? Eu não entendi. A gente vê alguns animais, né? A gente vem falando que tem pulmão. Se tem pulmão, ele vai ser respiração pulmonar, né? O oxigênio entra, vai lá nos pulmões e dos pulmões a hemoglobina pega o oxigênio e vai distribuir para o corpo. Nos animais aquáticos, a gente vê que eles têm, né, as brânquias. Nas brânquias, o oxigênio vai ser captado diretamente da água. Eles estão no meio aquático, o oxigênio está dissolvido na água. No caso dos insetos, eles não têm pulmões, eles não têm brânquias, eles não fazem respiração pela pele também, que é a respiração cutânea, mas eles têm esses tubos chamados traqueias, né? E esses vários tubos, em alguns locais, eles se abrem para o meio, pegam o oxigênio do meio e leva e transporta dentro do corpo desse indivíduo. É um conjunto de tubos chamado traqueia, então a respiração é chamada Eles saem do traqueal. corpo? Eles saem do corpo? Não, são aberturas que tem na extremidade do corpo, né? Alguns desses tubos, eles são abertos para o meio, como que fosse, né? Canudos, tubos abertos para o meio, então o oxigênio entra através dessas fendas, dessas aberturas. São pequenas aberturas na extremidade do corpo para captar o oxigênio. Ô, Jerônimo, sua aula vai acabar em 2 minutos. 1 minuto. 1 minuto. Vai acabar em 1 minutinho aí a gente vai retornar com um novo link, tá? A gente falta 15 minutos ainda. Então, Mas aí vai ficar faltando 15 minutos para sua aula acabar, quando você voltar, né? Isso. Então, antes de começar a falar da reprodução aí, né, já vai finalizar aí para a gente poder né, voltar para continuar falando, tá? Tá.